À medida em que as empresas elevam o seu grau de maturidade em cibersegurança e aumentam o seu entendimento a respeito das ameaças presentes no ambiente de negócio, a gente percebe que os investimentos vão aumentando e a gente imagina que isso vai resultar em menos ataques, em menos vazamentos de dados. Infelizmente, eu e você sabemos que essa não é a realidade. Até empresas que investem quantias milionárias, empresas muito grandes, estão enfrentando problemas com invasões e vazamento de dados. Mas então, se o problema não é apenas o quanto investimos, o que falta fazer para que a gente comece a ver a regressão na incidência de ataques cibernéticos? É sobre isso que vamos falar hoje nesse episódio do Safe Talks. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou Alan Costa, co-CEO da ISH Tecnologia e o seu anfitrião aqui no Safe Talks, o podcast que te ajuda a caminhar de maneira mais tranquila por essa estrada para o futuro. E eu tenho aqui um dado do CSO Online que estima que a cada minuto cerca de $17 mil são perdidos devido a ataques de phishing. Vejam vocês, phishing. Aquele mesmo phishing que a gente acha que ninguém clica mais. Não, isso é coisa do passado, ninguém mais clica no que não deve. Né? Até o fim desse episódio, portanto, a gente pode imaginar que uma boa grana vai ser perdida, desviada em função desses mesmos ataques. Para me ajudar a entender o que ainda pode ser feito de diferente ou melhor executado para termos uma melhor chance nessa guerra digital, eu tenho aqui hoje a companhia de Fernando Malta, o CISO da Sinqia. Fernando, seja muito bem-vindo ao Safe Talks. Obrigado, Alan. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aqui, da experiência. Legal. Podia começar contando um pouquinho a seu respeito. Um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou até aqui, de onde você veio. Claro. Bom, eu comecei, sou aquele da raiz ali, né? Então, tecnologia raiz. Eu comecei com a parte de infraestrutura, estudei, na verdade, sistemas da informação, mas fui trabalhar como analista de suporte, né? Desde estagiário, analista júnior, pleno, sênior, né? Depois a parte de administração de ambientes de rede, parte de servidores também, né? Também fiz muito desse trabalho. Para depois eu migrei para a área de segurança da informação, aí em meados de 2008, mais ou menos. Eu já estava trabalhando focado em segurança da informação, dedicado, né? E aí, né, dentro dessa carreira, vem assumindo também a parte de gestão, né? Ou seja, a gestão veio depois da tecnologia. Depois da tecnologia. Então eu tenho conhecimento técnico. Hoje já, claro, né, as atribuições são outras, né? Claro. É um pouco mais difícil de se manter ali no mesmo nível, mas procuro me manter atualizado também para estar falando na mesma linguagem que o mercado precisa aqui. Bacana. Na abertura, Fernando, eu falei dessa questão de que as empresas estão efetivamente investindo mais, né? Os orçamentos estão crescendo, sim, mas isso não está necessariamente se refletindo num ambiente digital mais seguro, ao que tudo indica, porque a gente todo dia está vendo invasões e vazamentos de dados e ataques e coisas do tipo. Então, se a questão não é quanto, qual é a questão? Será que a questão está no onde? Será que a questão está no como? O que você acredita? Olha, eu acredito que é muito disso mesmo. É muito do onde, né? Acho que existe uma dificuldade que eu vejo hoje ainda na gestão de segurança, o Alan, de justificar e direcionar os recursos para o lugar certo. E por que vem isso? Porque acho que também dentro desse nosso perfil da gestão de tecnologia / segurança ali, uma dificuldade muito grande de identificar exatamente os riscos do negócio, né? Aonde é que está os maiores gaps ali e como proteger aquilo, né? A gente vê muito hoje no mercado o pessoal simplesmente pegando um relatório de um scan, por exemplo, de vulnerabilidades e tentando eliminar e reduzir aqueles riscos ali. Mas aí tem a pergunta, né? Será que isso que você está trabalhando, esses riscos, essas vulnerabilidades, elas refletem de fato no que é importante para o seu negócio? Então acho que tem muito disso. Precisa muito da nossa parte de gestão saber identificar isso, né? Onde a empresa realmente ganha dinheiro. O que faz diferença, né? Após identificar a área de negócio ou o negócio principal, quais são os ativos que suportam esse negócio, né? Em cima desses ativos, aplicar a análise de risco ali e ver o que realmente tem um impacto relevante
e que aí você tem algum risco, você precisa tratar e mitigar aquele risco, ou reduzir, eliminar, enfim. Então, quando a gente vai fazer, às vezes, um orçamento ali, tem essa dificuldade, né, de não conseguir chegar nessa informação para que seja busca de investimento mais assertiva, que dê um resultado que realmente ajude a proteger a companhia. Para ter clareza, né, de onde pra ter colocar clareza. o dinheiro. É por isso que você falou, né, o onde, né? Exatamente, é o onde, exatamente. E olha que eu vou contar uma coisa, né, um pouco da experiência, né? Às vezes a gente acha que a coisa é tão feia, às vezes nem é tão feia assim. Né? Você vê que você investindo uma quantidade certa nos pontos estratégicos da companhia, você reduz o risco consideravelmente. Interessante. Interessante essa tua abordagem, porque eu venho do mundo de inovação, né? E nesse mundo de inovação, principalmente quando o Brasil começou a falar de inovação, há uns 4, 5 anos atrás, todo mundo acreditava que inovação estava diretamente ligada à tecnologia. Né? Eu preciso de tecnologia para gerar inovação. E hoje a gente tem muita clareza de que inovação definitivamente não é um fenômeno tecnológico, é um fenômeno humano. Depende Exatamente. de pessoas terem mentalidade inovadora para que a inovação possa acontecer. Exatamente. A tua abordagem, me parece, vai nessa direção. Né? Depende muito de um olhar do gestor, de um olhar das pessoas para que a tecnologia possa ser efetiva. Exatamente. A tecnologia está aí para suportar. Né? Suportar o negócio, suportar a inovação. Né? A gente viu isso na pandemia claramente, né? Tudo já existia, entre aspas. Tava tudo lá, né? Tava tudo lá. Só que não conseguiu se justificar aquele investimento, aquela solução para poder melhorar. Mas estava lá, já existia, não era novidade. Então, acho que é muito mais disso mesmo, de você identificar onde que é importante para você fazer o investimento correto. Né? E aí sim você poder reduzir risco. E aí falar mesmo da evolução da maturidade, da segurança na companhia como um todo. Legal. Uma das grandes dificuldades do gestor de cibersegurança é justificar o orçamento para o board, para o C-Level, seja lá para onde for. Porque a gente vive uma tarefa ingrata, né? A gente tem que justificar um investimento que não é baixo para não ver nada acontecer. Basicamente, a vida do profissional de cibersegurança é isso. Como é que a gente pode melhorar, na tua opinião, esse processo de comunicação para mostrar o valor implícito da cibersegurança, porque ele não é evidente a partir do momento que a gente investe para não ver nada acontecer, mas se a gente não investir, vai ter um monte de consequência que é seríssima. Como é que a gente aborda essa questão? Como é que a gente pode facilitar essa comunicação com o board, na tua opinião? Sim, acredito que, claro, tem o papel de novo do gestor de mudar o formato de levar isso, né, para o board, né? Então, sem aqueles jargões técnicos ou questões muito específicas ou muito detalhadas que acabam às vezes gerando até mais confusão do que ajudando. Então, tem esse papel de também mudar a cabeça do nosso lado como gestão para poder levar isso de uma forma um pouco mais concisa, mais executiva. E o lado bom disso é que hoje já existem algumas metodologias ou frameworks que ajudam, tá? Então, eu até vou dizer aqui, por exemplo, existe um modelo chamado FAIR, né, um modelo americano, que ele trata justamente de quantificar riscos cibernéticos. Então, ele traz uma metodologia ali de como você pode levantar aquelas informações e levar isso de uma forma mais executiva para que o board possa ajudar você a decidir o que você vai priorizar na sua tratativa dos seus riscos. Então, isso é importante, porque é exatamente a linguagem que eles querem ouvir, entendeu? Quanto de impacto financeiro vai gerar se aquela brecha for explorada. Tá? Então, isso acaba ajudando. Tem no OACD também, tem alguns outros modelos, mas eu acho que já é uma boa ajuda, né, para a liderança poder se apoiar quando for justificar aqui o orçamento ou no dia a dia da tratativa dos riscos mesmo. Bacana. Você falou também na sua primeira resposta, né, da importância de você identificar, em primeiro lugar, aquilo que é o teu core business, o que você tem que proteger, quais são os ativos e tal. E a gente sabe, né, no nosso dia a dia na SH, nós somos uma empresa de MSSP, então a gente toda hora chega em empresas muito grandes que não tem a menor ideia de quais são os ativos que estão proteger. Parece coisa de... as pessoas não acreditam, mas é a realidade. Você acredita que o Brasil ainda tem muitos passos a evoluir no que tange ao nível de maturidade em cibersegurança nas empresas para ter um melhor nível de proteção? Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente já vê dificuldade, como você está falando, em empresas grandes, né? Imagina nas pequenas e médias. Né? E aí eu falo que as pequenas e médias hoje tem uma preocupação ainda maior, porque eu vejo muita empresa pequena ou média prestando serviço, por exemplo, a grandes outras instituições. Então,
Tanto é que a gente até fala, né, dentro do nosso meio, que tem os ataques à cadeia de suprimentos. Normalmente, os atacantes procuram empresas menores, que teoricamente são menos maduras em segurança, para poder, através dali, entrar uma porta de acesso e chegar em outro ponto, porque sabe que ali é mais vulnerável. É difícil entrar diretamente no core do banco, mas você pode entrar num parceiro que presta serviço para ele, que é de menor porte, que talvez não tenha uma maturidade de segurança tão elevada, né? Então, essas empresas são muito críticas. E sim, eu acho que aqui no mercado brasileiro, vamos lá, a gente tem uma dificuldade ainda, né, de adquirir solução. Nosso recurso, mão de obra, ainda é caro, às vezes comparado com outros países. Então a gente está sempre um passo um pouco atrás nesse modelo. Tudo que a gente vê hoje, que a gente usa de solução, tecnologia, é porque lá fora, principalmente o mercado americano, já está trabalhando, já está funcionando e a gente está um passo atrás. Um passo atrás sempre, né? A gente não passa atrás sempre. Então a gente tem essa dificuldade aqui, isso não tem jeito, né? E acaba impactando toda a cadeia, né? Toda a cadeia, desde o pequenininho até o grande também. Perfeito. Legal. Você falou agora há pouco de um modelo que pode auxiliar nesse processo de comunicar e quantificar risco, né? Sim. E eu sei que você é um grande especialista em ISO 27001, né? Passarinho me contou aqui que você entende tudo desse negócio. Para quem não sabe, o ISO 27001 é um dos principais frameworks de cibersegurança, né? De segurança da informação no mercado atual do mundo todo, né? Eu queria saber de você qual a importância que você vê nesses documentos, nesses frameworks criados, e como é que a gente usa isso na prática de uma maneira estratégica. Assim, os documentos eles são importantes para te dar, na minha opinião, né, um guia, uma base de trabalho em cima dentro do seu projeto de segurança, ou jornada, né? Gostamos de chamar de jornada de segurança. Perfeito. Né? Ele serve como uma base. Às vezes eu até brinco, né, na empresa com algumas pessoas de que assim, o nosso trabalho, entre aspas, não é tão difícil, porque a gente tem tudo escrito em algum lugar. Você tem sempre ter um ou vários N frameworks que você pode seguir. Então tá lá, você vai cobrir de A a Z. Agora, o desafio é botar aquilo ali em prática. Né? Porque no livro, no papel é muito bonito, mas colocar em prática é desafiador. Né? Você tem uma rotina de aplicar patch, né? De fazer scan de vulnerabilidade, de corrigir. Então tudo isso, essa parte operacional é bem complexa, né? De você manter todo dia trabalhando. Mas os frameworks, eles te trazem isso. É claro que o selo é importante em algum momento, sim, né? Principalmente o pessoal comercial gosta bastante de usar os selos ali, né? Mas ele é uma consequência. Acho que a gente não deve necessariamente buscar o selo por apenas tê-lo, mas você aplicando os conceitos, você consegue justificar e você consegue ali amadurecer a sua cibersegurança ao longo do tempo na empresa, né? Então, vamos falar de gestão de acessos, as melhores práticas, revisões, forma de controle, depois você parte para frente de gestão das identidades e assim por diante, né? Você vai passo a passo melhorando ali o seu ambiente. Entendi. Em cibersegurança, tem um binômio que hoje está menos presente, mas já teve muito presente, que é aquela coisa do velocidade do negócio versus necessidade de proteção. Quais são as estratégias que você usa para conciliar isso? Porque hoje não dá para falar em cibersegurança sem a mentalidade de que ela tem que estar a serviço do negócio e não o contrário, né? Com certeza. Não tem como a gente implantar um processo, né, uma tecnologia que vai contra a velocidade do negócio. Não faz sentido isso, né? Muito tempo atrás a gente escutava falar, agora de segurança só barra, só fala não. E eu vi muita gente, muitas áreas, né, morrerem assim dentro das empresas porque eu sou boicotado, todo mundo me bypassa aqui. Mas é por quê? Porque não está ajudando. Não está ajudando. A partir do momento que você começa a entender o negócio e ajudar, essa conversa fica muito mais fácil. Agora, tem que ter equilíbrio. Né, tem que ter equilíbrio. Então, o approach que eu sempre utilizo me faça a sua demanda, a gente vai analisar, vou tentar trazer o melhor possível para você. De repente, não é o melhor de segurança, de repente vai ter alguma coisa ainda que a gente não vai conseguir cumprir 100%. A gente vai admitir algum nível de risco. Vai admitir algum nível de risco, mas vai viabilizar o seu projeto, vai viabilizar o seu negócio. Né? E aí isso é ganho para todo mundo. Então, às vezes, a gente tem que também tirar um pouco o pé em cima disso, né? E assumir algumas coisas, deixar claro os riscos. Acho que isso é super importante. E para poder que seja viabilizado aquele produto, aquele projeto, né? aquela solução. É esse balanço. Não dá para falar ser a área só do não. Isso não existe mais. Né? Também não posso simplesmente fazer uma análise simples, minimalista ali, né? E não avaliar com a profundidade que precisa e botar um risco na companhia.
né? É para isso que a gente está aqui, para reduzir esse risco. Então o papo é muito mais em relação a risco. A gente está falando aqui de tudo, mas em relação a risco. Avaliação de risco, assunção de risco e mitigação. E você acha que isso, de certa maneira, se conecta com uma, talvez, evolução do papel do CISO ao longo do tempo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a área de tecnologia de segurança, né, ela nasceu aqui junto com TI, né, sendo uma área extremamente técnica, e ela está cada vez mais migrando, e eu acho muito que esse é o futuro mesmo, para uma área 100% de risco. Acho que o papel do CISO é mapear esses riscos da companhia com um olhar de tecnologia alinhado ao negócio para trazer a melhor solução e gerar menos impacto, né, ou não gerar um impacto em situações como essa que a gente vê toda hora aí de vazamentos e tudo mais. E esse papel também passa por um entendimento maior das relações humanas, talvez, porque o profissional de tecnologia tipicamente é aquele que gosta de tecnologia, né? Todos nós, eu também sou um profissional de tecnologia, e ninguém me ensinou na faculdade, nas pós-graduações que eu fiz de tecnologia, que sem gente nada funciona, né? Então, me parece que isso é uma carga que nós trazemos da maneira como fomos treinados e formados, e aí quando a gente chega numa posição de CISO, por exemplo, você percebe que se eu não gerir essas pessoas adequadamente, nada vai acontecer. Faz sentido isso? Faz sentido. E assim, normalmente o cara que vai para tecnologia é porque ele já não quer lidar muito com muita gente, né? Ele já vai para lá porque ele já quer tentar ficar lá no computadorzinho, trabalhando sozinho. O perfil do nerd, né? Sozinho de noite, normalmente, de capuz. Normalmente é isso. Então ele já vai para essa área de exatas, aí meio tecnologia para isso. Só que quando tem essa decisão, né, de talvez alguns passos a mais ali, principalmente na liderança, e quando chega nesse nível, não tem jeito. Aí são pessoas. Então ele tem que saber transitar entre o board, tem que saber conversar, saber se comunicar da melhor forma, entender o público, né? Como eu comentei lá. Não adianta levar um jargão pro executivo do board, do conselho, não vai funcionar. Normalmente aquele cara que tá ali é um cara que tá lá, é formado em finanças, em outras áreas que não estão tão ligadas à tecnologia. Não vai ser tão simples dele assumir isso daí. Então tem que saber transitar entre isso. E é uma mudança de perfil mesmo. Tem muita gente que prefere ainda continuar lá no dia a dia, tratando o tecnês lá, e tudo bem. Claro, precisa ter isso, claro. Mas alguém tem que traduzir isso para esse formato, para essa linguagem de negócio, né? E aí vai, né, da comunicação, o conhecimento, o interesse pelo próprio negócio em si, falar de questões, sei lá, do e-commerce, ou quem trabalha em hospitais, entender como que é aquilo, é tudo diferente, são segmentos totalmente diferentes. Isso se conecta com a próxima questão que eu quero te trazer, que é assim, o que você procura hoje de habilidade e competência quando você contrata gente para trabalhar no teu time? Olha, aí vai depender bastante do que a gente está precisando. Tá. Porque como a gente falou desse recurso mais técnico, né? Tem funções ali que ainda são extremamente, né, low profile, então você precisa de alguém que entra ali e fica lá só codando, só checando, só tá fazendo threat intel, por exemplo. É um perfil que, normalmente, no que eu já tive experiência, que eu tive alguns casos lá, você precisa de pessoas muito focadas, que não vai ter tanta interação, né, com outras pessoas do time, então ele pode ficar focado lá. Mas, conforme vai subindo esse nível, a gente vai ter que ir buscando esses outros skills aí, que saiba transitar entre as áreas e que não deixe de ter o conhecimento técnico também. Né, para ele poder saber fazer o julgamento necessário, né, do que ele está avaliando ali de processo, produto, tecnologia. Ou seja, o profissional de cibersegurança cada vez mais é um profissional de negócio no final do dia. Ele é um profissional de negócio. E ele tem que entender, né, várias frentes ali. Tem que saber a tecnologia, a infraestrutura, tem que saber a rede, tem que saber da segurança em si, tem que saber também de acesso. Às vezes a gente brinca que é um super-homem, porque ele tem que saber... De tudo um pouco. De tudo um pouco. De tudo um pouco. É um nexialista, né? Ele tem que ter várias habilidades e capacidades. E aí, quando eu preciso mergulhar em alguma coisa, a gente traz aqueles caras mais específicos para poder fazer um threat intel, fazer pen test, né? Aí você procura os seus perfis corretos. Aquele cara que é especialista em cloud security, né? O cara só vai olhar naquele segmento, né? Mas vai ter que ter alguém sempre depois olhando o todo também. Com base no teu dia a dia hoje, no desempenho da sua função lá, quais você enxerga que são os maiores desafios de um CISO nesse mercado que a gente está vivendo hoje? Olha, além de ser super-homem, é claro. O mercado é muito dinâmico, né? Toda hora a gente está vendo alguma coisa nova acontecendo, né? Então, de 2 anos para cá, a gente tem se falado muito em inteligência artificial, né?
tem se falado bastante, veio um boom, né? De algo que não era novo, que já existia. Também já estava aí, né? Já estava aí. Acho que a diferença maior é que o que mais assustou, entre aspas, foi a facilidade e acessibilidade dessas inteligências. Coisas que a gente não imaginava que ia acontecer há 2 anos atrás, que a gente imaginava que ia acontecer nem daqui 10 anos, sei lá. E a gente viu que já está aí. Então, isso deu uma assustada, né? E com isso vem outras coisas ligadas nesse modelo. Então, a gente tem que estar sempre ali sabendo navegar entre essas coisas novas que estão surgindo, se atualizar para poder absorver e combater também, né, o cybercrime que se usa dessas mesmas tecnologias. Da mesma forma que isso nos ajuda também a ser mais produtivo, identificar mais vulnerabilidades e agir, do outro lado, do cybercriminoso também ajuda ele a ser mais eficiente, né? Claro. E qual que é a tua visão sobre IA? Você acredita no mundo meio Terminator, dominado pela Skynet, a inteligência artificial destruindo os humanos, ou você acha que nós vamos conseguir incorporar a IA como uma ferramenta potencializadora da própria capacidade humana? Dá para incorporar, mas eu não sei, daqui 50 anos, por exemplo, é muito tempo para falar. A coisa evolui tão rápido que é difícil você ter uma previsão tão, né, assim. Mas às vezes também é assustador algumas coisas que a gente vê por aí que tá fazendo. Né? Eu acho que precisa ter um certo controle. Acho que está muito hoje de forma muito aberta. Vejo alguns países aí tentando regular, inclusive até uso de IA. Eu tive num fórum de CISOs aí algum tempo atrás, e algo que às vezes no começo a gente falava, não pode regular, isso aqui não, tem que ser aberto. A galera mudando um pouco a mentalidade, falando, não, peraí, eu acho que tem que ter um certo controle sim. Não dá para ser totalmente aberto. A gente, pelo menos nesse primeiro momento, tem que ter um certo controle mesmo do que pode estar rolando ali, trafegando, o que a gente pode mandar. E usar isso daí ao favor das empresas, né? Para ser mais eficiente, enfim. Mas eu prefiro deixar de lado as profecias apocalípticas aí, por enquanto. Eu sou dessa deixa para ficção, não vou me preocupar com isso agora, não. Eu acho que a humanidade já passou por muitos momentos ao longo da história em que, por qualquer nova tecnologia que chegava, a gente achava que aquilo vai acabar o mundo, né? Eu sempre brinco com isso, né? Eu fico imaginando a impressão de um morador de Nova York, lá no início do século passado, quando Nova York funcionava à base de charretes e transporte animal, né? Tração animal, cavalos e tal. Quando apareceu o primeiro carro sem cavalo puxando. Imagina, se coloca no lugar daquela pessoa. Então, meu Deus, acabou o mundo, isso aqui vai dominar tudo. E essa coisa vem se sucedendo, né, ao longo do tempo. Né? Exato. Não, e assim, isso é natural. As pessoas se adaptam, né? O mundo vai se adaptando às novas coisas, às novas tecnologias e tudo mais. E vai surgindo outras dificuldades, outros problemas também. Então, é um ciclo. Então, se isso acontecer de uma hora a IA fazer boa parte dos trabalhos mais simples, enfim, não sei, vai ter outras possibilidades ali, vai surgir outros desafios. E vai ter que ter outras pessoas para cuidar disso daí. Então faz parte da evolução. Legal. Agora há pouco você falou que gosta de falar de jornada de cibersegurança, né? Isso casa muito com o que eu acredito também, né? A gente vê muita gente falando de cibersegurança como um projeto. E não é, porque não tem fim. Né? Projeto tem que ter começo, meio e fim, então não pode ser projeto. Como é que a gente expande essa mentalidade dentro das organizações hoje? Porque, de novo, né, quando a gente volta para o tema de orçamento, de aprovar orçamento, você normalmente aprova o orçamento do ano com um projeto de segurança. Aí no ano que vem você volta, mas o projeto não era do ano passado, agora tem outro projeto? Não, é uma jornada, né? Como é que a gente lida com isso? Eu acho que é muito parecido com essa questão dos desafios, né? A gente vai evoluindo, né? Passo a passo, vai evoluindo, implantando controles básicos, que depois, naturalmente, tem que ser refinados, né? Eu prefiro, assim, começar pequeno, particularmente, né? Em algum foco específico, e depois ir expandindo isso dentro da companhia. E a gente já tem a ajuda natural do próprio mercado, que vai evoluindo. Então, é uma justificativa, né? É uma forma de a gente poder estar sempre ali atualizado, de olha, agora temos a IA. Então, a gente tem que ver como a gente pode fazer segurança em cima disso. E daqui 1 ano, 2 anos, vai ter outra coisa que a gente também vai ter que estar se preocupado para poder estar melhorando, né? Então, por isso que uma jornada ela não tem fim mesmo. Perfeito. Não tem, ela vai se evoluindo ali, né? Você vai encontrando novos desafios e aí você vai tendo que angariar isso daí. Legal. Ao longo do tempo. Uma outra questão que eu acho interessante nesse dia a dia do CISO, né, é que há muito pouco tempo atrás a gente falava em monitorar, detectar e eventualmente responder, né?
Mas me parece que isso não é mais suficiente, né? A gente tem que pensar em estratégias hoje de como se antecipar ao movimento de quem está do outro lado, né? Faz sentido esse raciocínio? E se ele fizer, como é que a gente pode também trabalhar nessa mudança de mentalidade do CISO e do seu time para encarar a cibersegurança? Acho que assim, esse é o desejo do CISO, né? Se antecipar as vulnerabilidades aos cybercriminosos, né? Mas na prática, vou falar a verdade, é muito difícil. A antecipação é difícil, né? Eu acho que a gente evoluiu, inclusive, né, nesses últimos 1 ano e pouco, quando a gente está falando de IA de novo. Porque aí a gente conseguiu ser um pouco mais efetivo e se precaver com algumas coisas que a própria IA está trazendo quando a gente traz muitas informações, muitas origens de dados. Ela costuma ser mais... diferente de outras tecnologias, ela consegue trazer mais informação palpável ali para a gente se precaver. Mas é difícil, né? A gente está sempre... Por que a gente está sempre um passo atrás, né? O criminoso ali, ele está vendo enquanto a gente está trabalhando em controles, por exemplo, mitigatórios, ele está trabalhando nas brechas, ele está trabalhando aonde que eu não estou vendo. Então, como que eu vou... Se eu foco em melhorar isso, como é que eu sei quanto que eu estou esquecendo? Não é algo fácil de você mensurar. E é ali que ele está atuando. Ele fala, se a empresa XPTO tem esse controle, eu vou fazer algo diferente. A gente não. A gente tem uma mentalidade de eu vou proteger isso. Tá, e aquilo que eu não estou vendo? Não estou protegendo? Então, é o desafio. Sinceramente, eu não sei se isso tem uma resposta ou se isso vai mudar algum dia. Evoluir, né? Ou evoluir. Mas ele também evolui, né? Claro, é sempre uma corrida de gato e rata, né? É uma briga de gato e rata. Então, acho que a gente está melhor, que essas tecnologias ajudam, né? A gente passa de uma simples análise comportamental, por exemplo, com regras que a gente escrevia, baseadas em histórico, para ter uma inteligência em cima disso, né? Essa inteligência é suficiente? Não sei te dizer ainda. Temos que esperar um pouco mais. Legal. Fernando, uma outra coisa que eu tenho... a gente meio que incorporou aqui no podcast, partindo da nossa audiência, né, que são profissionais de cibersegurança em vários estágios de carreira. Como a gente só traz expoente aqui, como você, eu tenho perguntado aos nossos convidados, não, como eu tenho repetido, não para dar conselho, conselho disso, daquilo, não acredito em conselho parece que você está ditando regra. Mas a tua experiência te trouxe aprendizados, né? Então, que aprendizado você poderia compartilhar com quem está nos assistindo, que assim, está nos estágios iniciais de carreira e eu quero um dia chegar a ser CISO de uma grande empresa. O que você pode dizer para quem está nos assistindo nesse sentido? Olha, eu acho que não tem muito como fugir, né? Tem que estudar bastante. Eu adoro isso, todo mundo fala isso. Tem que gostar de estudar. E estudar bastante. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? Acho que o conhecimento aqui para todas as áreas, claro, é necessário, mas para a gente também ter isso em mente o tempo todo, né? Tem que estar se atualizando. Isso é fundamental. Talvez para aquele que está começando agora, pensar um pouquinho em negócio, conhecer um pouco mais de negócio, conhecer um pouco mais das empresas. Né? Eu mesmo, né, eu me formei depois, né, de ter feito faculdade de tecnologia, pós em segurança, eu fui fazer MBA em administração. Perfeito. Justamente para poder falar um pouco mais essa linguagem do negócio. Então, de repente, isso vale a pena ser considerado para a galera que está começando também, de alguma coisa voltada para o business, né? Que ele possa conhecer como a empresa funciona por dentro. Legal. Né? Isso vai, com certeza vai ajudar bastante aí para fazer um bom interlocutor dentro das empresas aí. Eu cursei essa mesma trajetória. Comecei em tecnologia e depois fazer MBA, mestrado em administração e etc. Sim. Fernando, quando o papo é bom, a gente não vê o tempo passar e nosso tempo está acabando. Então eu quero te agradecer, foi um prazer contar com você aqui nesse episódio. E antes de encerrar, deixar o microfone aberto para você, para o seu último recado, para a sua última mensagem, para falar o que você quiser. Mensagem, recado, advice e para como é que o pessoal te encontra. Se o pessoal quiser te mandar mensagem, falar contigo, rede social, enfim, aquilo que você quiser. Claro. Acho que, eu falo, minha principal rede social hoje é o LinkedIn, tá? Eu sou muito low profile nas outras, né? Não sou muito ali exposto, mas no LinkedIn eu ajudo, procuro estar mais ativo lá. Se alguém precisar, pode me procurar, Fernando Malta, tem lá meus contatos, eu tento atender. Eu gosto muito das mentorias, então eu vejo que hoje, com meus 20 e poucos anos ali já de carreira de TI e segurança, acho que faz parte já e é necessário pessoas como eu, que já tem um pouco mais dessa bagagem, compartilhar essas informações. Bacana, muito bom.
né? Eu acho que tem gente nova chegando no mercado, a gente tem a obrigação de compartilhar conhecimento, por isso eu gosto muito de poder participar de eventos como esse, que a gente consiga falar para um amplo número de pessoas, porque é uma questão de cultura. Perfeito. Questão de cultura, a gente tem que implantar essa cultura de segurança, de risco nas companhias, pequenas, médias, grandes, cada vez mais, né? E não tem uma outra forma melhor do que essa gente poder estar disponível para todo mundo. Acho que faz parte do nosso papel aqui hoje como um gestor de estar formando outras pessoas também. Maravilha. Né? Então acho que esse é o recado. Quem quiser pode me chamar lá. Legal. Tenho certeza que a tua participação hoje aqui vai ajudar muita gente, eu não tenho dúvida, pela densidade dos temas que a gente discutiu aqui. Mais uma vez, obrigado, foi um prazer ter você aqui com a gente. E assim, a gente encerra mais um episódio do nosso Safe Talks. Como sempre digo nos nossos encerramentos, se você gostou, dá o joinha, curte aí, ajuda no engajamento, compartilha com quem puder aproveitar o conteúdo que a gente discutiu aqui. Se você não gostou, manda mensagem pra gente, reclama do que você quiser, manda sugestão de pauta, a gente está aqui para criar o melhor conteúdo possível para você. E fica com a gente, segue a gente, acompanha a gente nas mídias sociais, porque em breve a gente retorna com mais um episódio do Safe Talks recheado de temas relevantes no mundo de cibersegurança. Um forte abraço e até a próxima. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.